Nosso planeta, nossa casa. Me escute, por favor. Você é igual a mim. Um Homo sapiens. Um ser humano inteligente. Vida. Um milagre no universo. Surgiu há 4 bilhões de anos aproximadamente. E nós humanos há apenas 200 mil anos. Ainda assim, conseguimos abalar o equilíbrio que é essencial à vida. Escute atentamente esta história extraordinária, que é a sua história. E decida o que quer fazer. Esses são os marcos de nossas origens. No início, nosso planeta era um caos, com fogo. Uma nuvem de partículas de poeira aglutinadas, similar a muitos aglomerados no universo. E foi aí que o milagre da vida ocorreu. Hoje, a vida, nossa vida, é só um elo numa corrente de inúmeros seres vivos que sucederam uns aos outros na Terra durante quase 4 bilhões de anos. E até hoje, novos vulcões continuam a esculpir nossas paisagens. Eles oferecem um vestígio de como nossa Terra era quando surgiu. Rocha derretida que vem das profundezas, se solidificando, rachando, empolando ou se expandindo numa pequena crosta, antes de ficarem inativos por um tempo. Essas espirais de fumaça que se originam nas entranhas da Terra são testemunhas da atmosfera original do planeta. Uma atmosfera desprovida de oxigênio. Uma atmosfera densa, engrossada pelo vapor de água, cheia de dióxido de carbono. Uma fornalha. A Terra esfriou. O vapor de água condensou-se e caiu em chuvas torrenciais. A distância certa do Sol, nem muito longe, nem muito perto, permitiu que o equilíbrio perfeito da Terra conservasse a água na forma líquida. A água corta canais. São como as veias de um corpo, os galhos de uma árvore, os recipientes da seiva que a água deu à Terra. Os rios arrancaram minerais das rochas e adicionaram eles à água doce dos oceanos. E os oceanos ficaram cheios de sal. De onde viemos? Onde surgiu o primeiro ser vivo?
Um milagre do tempo. Formas de vida primitivas ainda existem nas estações de águas termais do planeta, dando cor a elas. São chamadas de arquibactérias. Todas elas se alimentam do calor da Terra. Todas, exceto a cianobactéria, ou alga verde azulada. Sozinhas têm a capacidade de se virar para o Sol para capturar sua energia. Elas são ancestrais vitais de todas as espécies de plantas do passado e do presente. Essas bactérias minúsculas e seus bilhões de descendentes mudaram o destino do nosso planeta. Transformaram sua atmosfera. O que aconteceu com o carbono que poluiu a atmosfera? Ainda está aqui, preso na crosta terrestre. Aqui já existiu um mar habitado por micro-organismos. Desenvolveram conchas ao ingerir o carbono da atmosfera dissolvido no oceano. Esse extrato é formado pelas conchas acumuladas de bilhões e bilhões de micro-organismos. Graças a elas, o carbono foi drenado da atmosfera e outras formas de vida puderam evoluir. Foi a vida que alterou a atmosfera. A vida vegetal se alimentava da energia do Sol, o que permitia quebrar a molécula de água e pegar o oxigênio. E o ar se encheu de oxigênio. O ciclo terrestre da água é um processo de renovação constante. Cachoeiras, vapor de água, nuvens, chuva, mananciais, rios, mares, oceanos, geleiras. O ciclo nunca é interrompido. Sempre tem a mesma quantidade de água na Terra. Todas as espécies da Terra beberam a mesma água. A água é uma matéria surpreendente. Uma das mais instáveis de todas. Assume a forma líquida como água corrente, gasosa como vapor, ou sólida como gelo. Na Sibéria, as superfícies congeladas dos lagos no inverno contêm as marcas da força que a água desprende quando congela. Mais leve do que a água, o gelo flutua. Forma uma capa de proteção contra o frio. Assim, a vida pode continuar sob ele. O motor da vida é a ligação. Tudo é ligado. Nada é autossuficiente. Água e ar são inseparáveis, unidos em vida e pela nossa vida na Terra. Compartilhar é tudo. A extensão verde que espreita através das nuvens é a fonte de oxigênio do ar. 70% desse gás, sem o qual nossos pulmões não funcionariam, vem das algas que dão cor à superfície dos oceanos. Nossa Terra conta com um equilíbrio, no qual cada ser tem um papel importante e existe graças à existência de outros seres. Uma harmonia sutil e frágil, que é facilmente rompida. Assim, os corais nascem do casamento de algas e conchas.
Recifes de corais cobrem menos de 1% do fundo do oceano, mas oferecem um habitat para milhares de espécies de peixes, moluscos e algas. O equilíbrio de todos os oceanos depende deles. A contagem de tempo na Terra é em bilhões de anos. Levou mais de 4 bilhões de anos para as árvores surgirem. Na cadeia de espécies, árvores são um pináculo, uma escultura viva perfeita. Árvores desafiam a gravidade. São os únicos elementos naturais em movimento perpétuo em direção ao céu. Elas crescem lentamente na direção do sol que nutre suas folhas. Elas herdaram dessa minúscula cianobactéria o poder de capturar energia da luz. Armazenam e se alimentam dela, transformando em madeira e folhas, que então se decompõem numa mistura de água, mineral, vegetal e matéria viva. E assim, gradativamente, os solos são formados. Os solos têm atividade incessante de micro-organismos, se alimentando, escavando, ventilando e transformando. Eles fazem o humus, a camada fértil a qual toda a vida da Terra está ligada. O que nós sabemos sobre a vida na Terra? Quantas espécies conhecemos? 1/10 delas? 1/100, talvez? O que sabemos sobre as ligações entre elas? A Terra é um milagre. A vida permanece um mistério. Famílias de formas animais, unidas pelos costumes e pelos rituais que são passados de geração em geração. Alguns adaptam-se à natureza de seu pasto, e o pasto se adapta a eles. E ambos ganham. Os animais saciam sua fome e as árvores podem florescer novamente. Na grande aventura da vida na Terra, cada espécie tem um papel a desempenhar. Cada espécie tem seu lugar. Nenhuma é inútil ou prejudicial. Todas atuam no equilíbrio.
E é aí que você, Homo sapiens, humano sábio, entra na história. Você se beneficia de um fabuloso legado de 4 bilhões de anos deixado pela Terra. Você tem apenas 200 mil anos, mas mudou a cara do mundo. Apesar de sua vulnerabilidade, você se apoderou de cada habitat e conquistou faixas de território como nenhuma outra espécie havia feito. Após 180 mil anos como nômades, e graças principalmente aos elementos climáticos, os humanos se estabeleceram. Deixaram de depender da caça para sobreviver. Escolheram viver em ambientes úmidos onde havia abundância de pesca, caça e plantas selvagens. Lá onde a terra, a água e a vida se unem. Ainda hoje, a maior parte da humanidade vive no litoral dos continentes ou às margens de rios e lagos. Em todo o planeta, 1 em cada 4 pessoas vive como a humanidade vivia há 6 mil anos. Sua única energia que a natureza fornece estação após estação. É o único meio de vida de 1,5 bilhão de pessoas, mais do que toda a população dos países ricos. Não nos conscientizamos de que estamos esgotando os recursos naturais. Desde 1950, a pesca quintuplicou, passando de 18 para 100 milhões de toneladas métricas por ano. Milhares de navios de fábricas estão esvaziando os oceanos. 3/4 dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em grande perigo. Muitos dos grandes peixes deixaram de existir
já que não dá tempo para se reproduzir. Estamos destruindo o ciclo de uma vida que nos foi dada. Nesse ritmo, todos os estoques de peixe estão ameaçados de ser esgotados. Peixe é a principal dieta de 1 em cada 5 humanos. Esquecemos que os recursos estão escassos. 500 milhões de humanos vivem em terras desertas pelo mundo. Mais do que toda a população da Europa. Eles sabem o valor da água. Sabem usar com moderação. Aqui eles dependem dos poços reabastecidos pela água fóssil, que se acumulou no subsolo nos dias em que choveu nesses desertos. Há 25 mil anos. Água fóssil também permite que haja plantações no deserto para fornecer comida à população local. As formas circulares dos campos devem-se a tubulações que os irrigam através de um pivô central. Mas há um alto preço a pagar. Água fóssil é um recurso não renovável. Na Arábia Saudita, o sonho da plantação industrial no deserto desapareceu. Como num mapa de pergaminho, os pontos de luz nesta colcha de retalhos mostram terrenos abandonados. O equipamento de irrigação ainda está lá. A energia para bombear a água também. Mas as reservas de água fóssil estão seriamente vazias. Israel transformou um deserto em terra arável. Embora essas estufas agora sejam irrigadas gota a gota, o consumo de água continua aumentando junto com as exportações. O antes poderoso Rio Jordão agora é só um córrego. Sua água viaja para os supermercados do mundo inteiro em caixas de frutas e vegetais. O Rio Jordão não é o único a ter esse destino. Pelo planeta, 1 a cada 10 grandes rios não deságua mais no mar vários meses do ano. Sem a água do Jordão, o nível do Mar Morto baixou mais de 1 metro por ano. A Índia corre o risco de ser o país que mais sofrerá com a falta de água este século. A irrigação maciça alimentou a população crescente. E nos últimos 50 anos, 21 milhões de poços foram escavados. Em muitas partes do país, a broca tem que ir mais fundo para atingir a água. Na Índia Ocidental, 30% dos poços foram abandonados. Os aquíferos subterrâneos estão secando.
Os vastos reservatórios aproveitam a estação chuvosa para reabastecer os aquíferos. Na estação seca, mulheres das aldeias cavam poços com suas próprias mãos. A milhares de quilômetros, uma pessoa consome de 800 a 1.000 litros de água por dia. Las Vegas foi erguida no deserto. Milhões de pessoas vivem lá. Milhares chegam todos os meses. Os habitantes de Las Vegas estão entre os maiores consumidores de água do mundo. Palm Springs é outra cidade no deserto com vegetação tropical e campos de golfe de luxo. Quanto tempo essa miragem pode continuar prosperando? A terra não pode se manter. O rio Colorado, que leva água a essas cidades, é um desses rios que não desaguam mais no mar. Os níveis de água nos lagos de captação ao longo de seu curso estão caindo drasticamente. A falta de água pode afetar quase 2 bilhões de pessoas até 2025. Os pantanais representam 6% da superfície do planeta. Sob suas águas calmas está uma fábrica genuína, onde plantas e micro-organismos pacientemente filtram a água e digerem toda a poluição. Esses pântanos são ambientes indispensáveis para a regeneração e a purificação da água. São esponjas que regulam o fluxo de água. Absorvem a água na estação chuvosa e a liberam na estação seca. Em nossa corrida para conquistar mais terras, nós as aproveitamos como pasto para nosso gado, ou como terra para agricultura ou construção civil. No século passado, metade dos pântanos do mundo secou. Não conhecemos suas riquezas, nem sua importância. Toda a matéria viva está ligada. Água, ar, solo, árvores. A magia do mundo está bem diante de nossos olhos. O gelo da Groenlândia contém 20% da água potável do planeta inteiro. Se derreter, os níveis dos mares aumentarão quase 7 metros. Mas não há indústria aqui. As geleiras da Groenlândia sofrem com os gases do efeito estufa emitidos em todos os cantos da Terra. Nosso ecossistema não tem fronteiras.
Onde quer que estejamos, nossos atos repercutem em toda a Terra. A atmosfera do nosso planeta é indivisível. É um triunfo que nós temos. Na superfície da Groenlândia, lagos estão aparecendo na paisagem. A calota glacial começou a derreter a uma velocidade que nem os cientistas mais pessimistas previram há 10 anos. Mais e mais rios alimentados pelas geleiras estão se fundindo e cortando a superfície. Pensava-se que a água congelava por baixo do gelo. Ao contrário, ela flui sob o gelo, carregando a geleira para o mar, onde se divide em icebergs. Enquanto a água potável das geleiras da Groenlândia são escoadas gradativamente na água salgada dos oceanos, as terras ao nível do mar de todo o planeta estão ameaçadas. O nível do mar está subindo. A água se expande com o aquecimento e só no século XX causou um aumento de 20 centímetros. Tudo se torna instável. Recifes de corais, por exemplo, são extremamente sensíveis às mínimas mudanças na temperatura da água. 30% desapareceram. Eles são um elo essencial na cadeia de espécies. Na atmosfera, as principais correntes de ar estão mudando de direção. Os ciclos de chuva foram alterados. A geografia dos climas foi modificada. Os habitantes das ilhas ao nível do mar, aqui nas Maldivas, por exemplo, estão na linha de frente. Eles estão extremamente preocupados. Alguns já estão procurando novas terras habitáveis. Se os níveis dos mares continuar aumentando rápido, o que as grandes cidades como Tóquio, a mais populosa do mundo, farão? Todos os anos, as previsões dos cientistas se tornam mais e mais alarmantes. 70% da população mundial vive em planícies costeiras. 11 das 15 maiores cidades estão situadas no litoral ou na foz de um rio. Conforme os mares sobem, o sal invade o lençol freático, impedindo os habitantes de beberem água. Fenômenos migratórios são inevitáveis. A única incerteza refere-se à sua escala. Na África, o Monte Kilimanjaro está irreconhecível. 80% de suas geleiras desapareceram. No verão, os rios não fluem mais. Os povos locais são afetados pela falta de água. Mesmo nos picos mais altos do mundo, no coração do Himalaia, a neve eterna e as geleiras estão recuando. Porém, essas geleiras cumprem um papel essencial no ciclo da água. Elas guardam a água da estação chuvosa como gelo e a liberam no verão, quando a neve derrete.
As geleiras do Himalaia são a fonte de todos os grandes rios da Ásia: Indo, Ganges, Mekong e Yangtze. 2 bilhões de pessoas dependem deles para obter água potável e irrigar suas colheitas, como em Bangladesh. No delta do Ganges do Brahmaputra, Bangladesh é diretamente afetada pelos fenômenos que ocorrem no Himalaia e no nível do mar. Esse é um dos países mais pobres e mais populosos do mundo. Já foi atingido pelo aquecimento global. O impacto combinado de enchentes cada vez mais dramáticas e furacões pode fazer com que 1/3 de suas terras desapareça. Quando as populações estão sujeitas a esses fenômenos devastadores, acabam se mudando. Países ricos não serão poupados. Secas ocorrem por todo o planeta. Na Austrália, metade das áreas de cultivo já foram afetadas. – 20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta. O mundo gasta 12 vezes mais em despesas militares do que em ajuda a países em desenvolvimento. – 5.000 pessoas por dia morrem por causa de água poluída. 1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável. Quase 1 bilhão de pessoas vão passar fome. Mais de 50% dos grãos comercializados pelo mundo são usados para alimentar os animais ou em biocombustíveis. – 40% das terras aráveis sofreram danos de longo prazo. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta desaparecem. Um em cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 pássaros, 1 em cada 3 anfíbios estão ameaçados de extinção. Espécies estão morrendo a um ritmo 1000 vezes mais rápido do que a taxa natural. Três quartos dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em redução perigosa. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta já registrada. A calota glacial é 40% mais fina do que era há 40 anos. Pode haver pelo menos 200 milhões de refugiados do clima em 2050.
O custo de nossos atos é alto. Outros pagam o preço sem ter se envolvido ativamente. Eu vi campos de refugiados do tamanho de cidades, espalhados pelo deserto. Quantos homens, mulheres e crianças serão deixados à beira da estrada amanhã? Devemos sempre erguer muros para quebrar a corrente de solidariedade humana, separar povos e proteger a felicidade de uns poucos da miséria de outros? É tarde demais para um pessimista. Eu sei que um simples humano pode derrubar todos os muros. É tarde demais para ser pessimista. Por todo mundo, 4 em cada 5 crianças frequentam a escola. Nunca tantos humanos receberam ensino. Todos, dos mais ricos aos mais pobres, podem contribuir. Lesoto, um dos países mais pobres do mundo, é proporcionalmente o que investe mais na educação de seu povo. O Catar, um dos estados mais ricos, abriu suas portas para as melhores universidades. Cultura, educação, pesquisa e inovação são recursos inesgotáveis. Diante da miséria e do sofrimento, milhões de ONGs provam que a solidariedade entre os povos é mais forte do que o egoísmo dos países. Em Bangladesh, um homem pensou no impensável e fundou um banco que empresta só aos pobres. Em quase 30 anos, mudou a vida de 150 milhões de pessoas do mundo inteiro. A Antártica é um continente com imensos recursos naturais que nenhum país pode reclamar para si. Uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Um tratado assinado por 49 países fez dela um tesouro pertencente a toda a humanidade. É tarde demais para ser pessimista. Governos agiram para proteger quase 2% das águas territoriais do mundo. Não é muito, mas é 2 vezes mais do que há 10 anos. Os primeiros parques naturais foram criados há apenas um século. Eles cobrem mais de 13% dos continentes. Criam espaços onde a atividade humana está em sintonia com a preservação das espécies, dos solos e das paisagens. Essa harmonia entre humanos e natureza pode virar regra e não mais exceção. Nos Estados Unidos, Nova York descobriu o que a natureza faz por nós. Essas flores e lagos fornecem toda a água potável que a cidade precisa. Na Coreia do Sul, as florestas foram devastadas pela guerra. Graças a um programa de reflorestamento nacional, puderam cobrir 65% do país outra vez. Mais de 75% do papel é reciclado. Costa Rica fez uma escolha entre gastos militares e a conservação de suas terras. O país não tem mais exército. Prefere destinar seus recursos à educação, ecoturismo e à proteção de suas florestas primárias. O Gabão é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Impôs a derrubada seletiva, não mais do que uma árvore por hectare. Suas florestas são um dos recursos econômicos mais importantes do país, mas não tem tempo para se regenerar. Existem programas que garantem a administração de floresta sustentável. Eles devem se tornar obrigatórios. Para consumidores e produtores, a justiça é uma oportunidade que não se deve dispensar. Quando o comércio é justo, quando o comprador e vendedor se beneficiam, todos podem prosperar e ganhar um sustento decente. Vamos ser consumidores responsáveis. Pensemos no que compramos.